Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marlon novamente, neste projeto de dicas de primeira e segunda fase de Direito, Trabalho e Processo de Trabalho, para te ajudar a conseguir a sua tão sonhada aprovação no exame da OAB. Desde já eu peço uma ajuda, uma colaboração, que você se inscreva nesse canal, deixe seu joinha e compartilhe geral aí com as pessoas que têm o mesmo objetivo que é o seu, que é conseguir a tão sonhada aprovação. Na aula de hoje, continuando o assunto duração do trabalho, nós vamos falar do artigo 62 da CLT, que fala sobre aqueles empregados que estão excluídos do capítulo duração do trabalho, né? Excluídos do capítulo duração do trabalho. Isso é sempre cobrado. Então, sem mais enrolação, vamos direto ali para o artigo 62. A primeira coisa que eu observo com vocês é o seguinte, ó, o artigo 62 fala assim, ó, não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Isso é um pega. É o capítulo inteiro, é tudo. É o que fala do intervalo, é o que fala da jornada, é o que fala do pagamento de hora extra, tá? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um concurso e caiu este peguinha. Então eu já anotei, eu já grifei e agora eu passo para você. Dos tantos concursos que eu fiz até conseguir a minha aprovação, né? Esse foi um que me marcou. Então, o artigo 62 fala que esses empregados que nós vamos estudar agora, no inciso 1, 2 e 3, eles estão excluídos do capítulo. Então, nada que fala do capítulo duração do trabalho se aplica a esses aqui do 62, tá? Feita essa observação, então vamos lá. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Cuidado com o peguinha. Quem? Inciso 1. Empregados que exerçam atividade externa incompatível com fixação de horário de trabalho. Atividade externa incompatível com a fixação de horário. Eu vou falar de cada um deles daqui a pouco, tá? Devendo tal condição, será anotada na carteira de trabalho do empregado. Inciso 2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais estão equiparados, se equiparam para o efeito do disposto nesse artigo, tão somente, os diretores e chefes de departamento ou filial. Então, os gerentes, diretor, chefe de departamento e filial também estão excluídos do capítulo conforme artigo 62. E, por fim, o inciso 3º, que foi inserido pela reforma trabalhista e que fala daqueles empregados em regime de teletrabalho. Ó, presta atenção, vou dar uma dica. Você pega depois o artigo 75 da sua CLT, 75A em diante, 75A, B, C e D, e dá uma lida com toda a calma, tá bem? Porque teletrabalho é um assunto que sempre cai. Depois aqui o professor Marlon ainda vai dar um bisuzinho de teletrabalho para você, mas desde já fica a dica. Então vamos lá. Aí o parágrafo único vem, continuando, e fala, parágrafo único do artigo 62. O regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2. Quem são esses? Os gerentes, os diretores, os chefes de departamento e filial. Quando o salário do cargo de confiança, se houver, compreendendo aí a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do salário efetivo acrescido de 40%. 40%. Então, olha para mim aqui. Vai aplicar o disposto no capítulo quando o gerente ganhar menos do que 40% do salário efetivo. Isso eu vou explicar daqui a pouquinho, porque eu vou explicar cada um deles, tá? Começando com o primeiro aqui, ó, atividade externa incompatível com fixação de horário. São aqueles empregados que trabalham fora, são empregados, não são avulsos, não são autônomos, não são nada, são empregados, mas eles trabalham fora das dependências do empregador numa atividade que não dá para você controlar o horário. Exemplo aí, que eu sempre falo, né, são os vendedores externos, você não sabe se o cara está trabalhando, se ele não está, não dá para você fazer este controle. Os motoristas de caminhão, é que a tecnologia hoje evoluiu tanto que é possível hoje você saber se o caminhão está andando, se está parado, onde parou, quando parou, e aí dá até para você fazer esse controle. Mas imagine um motorista de caminhão antigamente que o empregador não sabia nem onde ele estava direito. Então, se era incompatível com a fixação de horário, não tem como pagar horas extras. Mas pensa num vendedor que você tem empregado, que trabalha numa região distante aí do Brasil e que é um pouco improvável você conseguir fazer esse controle, apesar, né, das tecnologias existentes hoje em dia, como celular, GPS e tudo mais, tá? Então, quem trabalha com uma atividade externa incompatível com controle de horário não tem direito ao capítulo referente à duração do trabalho. Então, por exemplo, não tem direito às horas extras. O item 2, inciso 2, cargos de confiança, gerente, chefe de departamento e filial.
Esses, por si só, já não têm direito à hora extra, não têm direito a nada do capítulo duração do trabalho. Mas presta atenção, eles só vão ser considerados gerentes, chefes de departamento filial, para essa finalidade de não ter hora extra, de não fazer parte do capítulo duração do trabalho, se eles ganharem pelo menos 40% a mais. Então, esse é o jeito mais fácil de você entender. Um acréscimo, né? Olha só, o valor do respectivo salário, né? Mais a gratificação de função, se tiver, for superior a 40%. Olha só, salário efetivo acrescido de 40%. Então, imagine que o gerente ganhe, um vendedor ganhe 10 mil reais. O gerente de vendas, ele tem que ganhar 10 mil mais 40% pelo menos. Então, ele tem que ganhar 14 mil para ser gerente. Se ele ganhar menos que isso, ele é um gerente só de fachada. Então, ele está inserido nesse capítulo. Muitas empresas, para burlar a lei, o que elas fazem? Elas criam gerente de tudo. Gerente de porta, de gaveta, gerente de vendas, gerente de estoque, gerente... Para quê? Para burlar, para falar, bom, como ele era gerente, ele não estava abrangido pelo capítulo. Na prática, existem várias maneiras de você identificar se um sujeito é gerente ou não. A principal delas é o poder de mando, poder de contratar e de demitir. O sujeito que tem o poder de contratar e de demitir, ele é de fato um chefe, um diretor, um supervisor, um gerente. Além disso, ele precisa ganhar mais. E eu não estou falando de gente de banco não, tá? Gente de banco é outra regra. Além disso, ele tem que ganhar pelo menos 40% a mais. Para valer a pena esse excesso de responsabilidade, para valer a pena o fato dele não estar inserido no artigo, no capítulo que fala da duração do trabalho. Você entendeu? Vou revisar. Gerente, chefe, diretor, ou seja, função de confiança, está fora desde que ganhe pelo menos 40% a mais do que ganhava o seu cargo abaixo, aí, o vendedor, por exemplo. Ficou claro isso? Tá? Então tá aí no artigo 62, inciso 2. E por fim, aqueles teletrabalhadores, os empregados em regime de teletrabalho. Como eu disse, eu falei que eu ia fazer um bizuzinho do teletrabalho, que é um tema sempre cobrado, mas a aula já está com 7 minutos, um pouco mais, então nós vamos rápido aqui, ó. Isso foi inserido com a reforma trabalhista, tá? E depois foi modificado por uma lei, que é a Lei 14.442 de 2022. Então você vai dar uma lida, tá? Com calma nesses artigos. O que é o teletrabalho? Artigo 75B. É aquele feito fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com o uso de tecnologias da informação e comunicação que, por sua vez, não se configure trabalho externo. Então, teletrabalho é feito fora das dependências de modo preponderante ou não, com o uso das tecnologias. Parágrafo 1º fala que ainda que o empregado compareça às dependências do empregador de modo habitual ou não, ainda que de modo habitual ele fale, né, não descaracteriza o teletrabalho. Então, imagina que eu sou um teletrabalhador, mas eu vou habitualmente às dependências do empregador. Isso não descaracteriza o teletrabalho, tá? Aí vem uma coisa que eu preciso que vocês prestem muita atenção. O parágrafo 2º, que foi inserido pela Lei 14.442 de 2022. O empregado submetido ao regime de teletrabalho poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa. Então, pode ser por jornada, ou por produção, ou por tarefa. Mas o que é importante disso? É o parágrafo 3º. Olha só, na hipótese de prestação de serviços do regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no capítulo 2, título 2 dessa consolidação. E o que é isso? A duração ao trabalho. Então, olha só, eu tenho 3 tipos de teletrabalho. Olha para mim, jornada, produção ou tarefa. O único que tem a possibilidade de hora extra é o que faz por jornada. Então, por exemplo, você vai fazer teletrabalho, mas você vai trabalhar 8 horas. Se você trabalhar 9, você vai ganhar hora extra. Agora, você vai fazer teletrabalho, mas você vai fazer teletrabalho ou por produção ou por tarefa. Nesse caso, não tem hora extra. Isso é um bizu. Pega teu papel, pega teu caderno, que o professor Marlon vai te dar um bizu de teletrabalho. Bizu de teletrabalho do professor Marlon. Presta bastante atenção. O teletrabalho pode ser feito de 3 maneiras. Olha aqui. Jornada, produção ou tarefa. Quando ele é por jornada, ele pode ter horas extras se ultrapassar a jornada legal. Agora, quando ele é por jornada... 3, 2, 1. Pega teu papel e tua caneta, pessoal, e olha aí o bizu do professor Marlon para a OAB. O teletrabalho pode ser feito de 3 maneiras, ou por jornada, ou por produção, ou por tarefa.
Quando ele é feito por jornada, se o empregado extrapolar a jornada, tem direito às horas extras. Agora, quando ele é feito por produção ou tarefa, aí não, porque ele está fora do capítulo que trata da duração do trabalho. Pegou esse pega? Só vai ter horas extras se for teletrabalho por jornada. E isso cai. Anota aí, porque isso é importantíssimo, tá? Muito bem. O teletrabalho não se equipara, não se confunde com o telemarketing, tá certo? E aí, os estagiários e os aprendizes podem ser contratados na forma teletrabalho, tá certo? Muito bem. O que mais que eu tenho de bizu para passar para você que está me assistindo aí? Ah, os empregados regidos, os empregados submetidos ao teletrabalho têm direito a acordo ou convenção coletiva. Tem sim, mas presta atenção, é a base territorial do estabelecimento onde eles estão lotados. Então imagine que você é um teletrabalhador e trabalha na sua casa em São Paulo, mas a empresa que você trabalha, ela está situada na cidade do Rio de Janeiro. Então a base territorial é Rio de Janeiro e não é São Paulo. Cuidado com essa dica. Tá certo? Outra coisa importante, imagine uma outra situação, você foi contratado no Brasil, mas vai fazer um teletrabalho nos Estados Unidos, lá em Miami. Olha só, neste caso, aplica-se a legislação brasileira, tá? Porque você foi contratado no Brasil, mesmo que você esteja morando em Miami, fazendo teletrabalho, vai se aplicar a CLT, a legislação brasileira. Ficou claro isso? Muito bem. Outra coisa importante, outra coisa muito importante, a Lei 14.442 de 2022 falou que os empregadores deverão dar prioridade no teletrabalho para empregados com deficiência. Isso é importante, muito importante, né? Importantíssimo e atual. Bem como aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade. Então é uma prioridade aí para empregados com deficiência ou que tenham filhos ou crianças sob guarda judicial de até 4 anos. Beleza, pessoal? Só um bizu de teletrabalho, tá certo? Só um bizu de teletrabalho para que você possa aí complementar com os seus estudos e suas leituras. Gostou? Então, desde já, de novo, né? Deixa aí seu joinha e compartilhe geral. Até mais!